gás. Olha, eu comprei a luminária maldita do TikTok Shop, que eles ficam querendo vender a todo custo, do pôr do sol. Não vai dar pra ver, né? Que tá só botando lá. Enfim, eu queria falar aqui porque hoje é dia 14 de março e amanhã é o Oscar. E eu assisti quase todos os filmes indicados à categoria principal do Oscar. Eu queria dar uma breve opinião sobre isso, porque fica faltando só um filme, eu vou assistir ele daqui a pouco provavelmente, que é o Hamnet, né? Então vamos lá. Eu assisti quase todos e eu vou falar um que eu achei, dois a minha nota, meu pé lá atrás, e qual eu acho que vai ganhar, e qual eu queria que ganhasse, porque tem que ter essas duas partes, né? Vamos começar de baixo pra cima aqui da lista do Google, que é Valor Sentimental, a última da lista. Cara, Valor Sentimental, no geral, eu achei um filme muito bom, eu dei 4 estrelas. Eu também tenho Daddy Issues, e eu ter Daddy Issues fez eu gostar muito do filme e eu me emocionar muito em muitas partes. A atuação é ótima. Eu gostei muito da atuação da coadjuvante irmã da menina Agnes. Eu achei que ela faz o papel dela muito bem. Ela é tipo um personagem de apoio que tá ali basicamente pra entregar o roteiro pra irmã dela. Mas, tipo assim, as dinâmicas que ela tem com o pai dela, eu achei que tá até mais interessante, porque ela quer muito se aproximar do pai dela e acaba que, tipo, ela fica nesse intermédio entre a pessoa que não tem contato entre eles dois, que são iguais e não tem contato nenhum, e aí ela quer estar próxima, mas ela ao mesmo tempo não consegue, porque ele é incapaz de falar, e ele não só consegue se expressar através da arte dele. E, poxa, meio paia, né? É... Ótimas atuações, um roteiro muito legal. A montagem é aquelas coisas. É o melhor filme do mundo? Não é? Eu achei ok. Tipo assim, eu fiz um comentário uma vez aí num vídeo sobre esse Oscar, e uma pessoa falou, nossa, mas o valor sentimental é muito melhor. Eu não acho que é muito melhor, não. Eu achei que é um filme bom, uma história legal, com uma montagem bonita, e que, tipo assim, o fato dele se passar a maior parte na linguagem original dele, né, é muito legal. Eu dei 4 estrelas no Letterboxd, porque eu achei que, tipo assim, ele é muito bom. Não sei se foi 4 ou 4 e 5, 4,5, mas no Letícia Box eu dei entre 4 e 4,5. Eu achei que é um filme muito bom, um filme muito bem encontrado. Dito isso, é o melhor filme? Não é. Acho que vai ganhar o melhor filme estrangeiro, que não é a categoria que eu estou avaliando. Eu acho que pode ganhar. A Isabela Boscov tá falando que ele tá em baixa agora. Mas, gente, convenhamos, filmes estrangeiros vão sempre estar no topo. E o valor sentimental ganhar não ia ser nada novo. Eles estão premiando um filme muito bom da categoria da Europa, que eles preferem, entendeu? Então, assim, se Valor Sentimental ganhar, não vai ser uma surpresa pra mim, apesar de eu achar que Agente Secreto é um filme melhor, no geral. E talvez eu. E aí vai parecer que eu tô falando isso porque eu sou clubista? Não, é porque eu sei o que eu gosto, eu entendo de algumas coisas, eu não entendo de muito, mas eu entendo um pouco. E que eu entendo que Valor Sentimental é um filme muito bom, mas eu entendo também que Agente Secreto é um filme que é muito mais rico e que talvez essa riqueza não tenha se passado tão bem. Próximo filme, Hamnet, não assisti, não vi, vou ver daqui a pouco. Dizem que é um filme muito triste, muito emocionante. Deve ser, é. Pô, gente, é Shakespeare, né? Então não tem muito pra onde correr. Pecadores. Se Pecadores ganhar, os caras dos Oscars são xerecudos. Por quê? Pecadores é um filme de terror e não é só um filme de terror sobre vampiro, né? Inclusive, muitas pessoas, quando assistiram, não sabiam que era um filme de terror. Gente, Pecadores é um filme muito bem construído. Tipo assim, ele faz uma analogia com escravidão e roubo de culturas através do vampirismo, né? Mas é um filme tão bem construído e constrói tão bem como o jazz é um movimento de resistência, a música, né, um movimento de resistência para a comunidade. E ele é muito bem feito. E as cenas, as montagens dele, quando a música acontece, onde parece que eu tô um pouco chapada, meio drogada, assim, sabe? Muito bem feito, é um filme muito bonito, o figurino é lindo, os atores estão muito bem. O Michael B. Jordan tem que ganhar melhor ator, se não for Wagner Moura. Porque as pessoas estão dizendo que é do DiCaprio. Gente, esse trabalho do DiCaprio não é nem top 10 dele. É um trabalho muito, assim, aquém, sabe? Mas esse do Michael B. Jordan é muito bom e ele faz o personagem duplo, que eu já devo ter falado anteriormente, que é o tipo de personagem que eu acho muito difícil de fazer, porque eles podem acabar se misturando. Mas no caso do Michael B. Jordan fez muito bem e
Eles são muito discrepantes entre si. É um filme muito bom. Talvez um dos meus favoritos do ano. Desse ano ou do ano passado, né? Só tem um defeito que eu acho nele, que é algum. Ele é muito escuro o filme. E aí, às vezes, parece que a gente perde um pouquinho, valoriza um pouco menos os personagens. Eu não sei explicar como isso, mas às vezes, por exemplo, eu queria enxergar mais os personagens. Só que a fotografia, o meu brilho estava no máximo, eu não tinha como ver mais do que eu já estava vendo, e meio que a gente não conseguia ver muita aparência dos personagens. Essa tentativa de deixar muito sombrio deixou ele um pouco apagado. Então, em quesito de fotografia que ele tá concorrendo, eu acho que ele não tem que ganhar, né? Porque, principalmente quando a gente não tem uma boa filmagem com relação aos personagens que têm pele negra, que é o ponto do filme. Achei que pecou um pouquinho nisso, não ironicamente, mas no geral, cara, o meu segundo filme favorito é Pecadores. As pessoas estão dizendo que uma batalha após a outra pode ganhar, tá concorrendo mais do que Pecadores, mas eu acho que Pecadores é um filme que é melhor. Ele é mais filme, tem uma história muito mais, sabe, assim, das ideias. Dito isso, próximo filme, Sonhos do Trem, um filme sobre viver. Gente, eu já assisti 1 milhão de filmes sobre viver. Todos eles, ai, como é bom viver no simples, essas coisas. Ai, tá, a história é ok, eu achei interessante, como ele tem uma relação muito boa com a natureza. É um filme muito bonito, a fotografia dele é a minha fotografia favorita, eu acho que deveria ganhar. Não, eu estou falando isso porque o fotógrafo, né, a pessoa que filmou ele, é um brasileiro. Não, mas é porque as imagens que ele fez é muito bonito. Só que é o que eu falei no meu Letterboxd é que parece que eu vi um monte de montagem bonita em que eles queriam contar, e depois que eles filmaram tudo, eles colocaram história em cima do negócio, entendeu? Parece que eles filmaram um monte de cenas muito lindas, com ambientações lindas e com mostrando o quanto que a natureza é rica de boas, de belas imagens, e depois eles colocaram uma história em cima, com uma narração meio assim, sabe? Eu acho que quando a narração veio para complementar o filme. Em valor sentimental, a gente tem uns momentos de narração quando se passa do passado da família, né, e da casa, que é o principal personagem. Aqui eu sinto que a narração ela vem pra contar a história mesmo e não pra complementar a história que a gente tá vendo. E aí parece que eu estou vendo um monte de frames muito lindos, com uma narração que tá tentando me dizer que isso aqui significa alguma coisa, mas que não necessariamente é algo, é o fato. Eu não gosto quando o filme é assim. Eu gosto quando o filme mostra pra gente que a narração vem de uma forma complementar. E isso, o valor sentimental faz melhor do que os sonhos do trem. Dito isso, é um ótimo filme também. Eu dei uma nota ok pra ele, porque é um filme interessante e dá pra assistir, sabe? É Bugônia, com a Emma Stone. Por que a Emma Stone veio antes do diretor? Por que os atores vêm antes do diretor no Google, gente? Mudem isso aí, o diretor é mais importante que os atores. Dito isso, do Hugo Lanthimos não é o melhor filme do Hugo Lanthimos, na minha opinião. A favorita é muito melhor. Aquele Treat People with Kindness, eu acho meio ruim, mas eu achei quase o mesmo nível de Bugoni. Eu acho que é um filme mais pela história do que necessariamente sobre ser tudo isso. Eu acho que a atuação da Emma Stone não deveria ter sido contemplada, ela fez uma atuação ok. Tipo, pra ela, eu já vi atuações muito melhores do que essa. E o Jesse Pumas não ser indicado. Vocês estão me dizendo que, tipo assim, vocês estão me dizendo que atuações que estão ali são muito melhores do que a atuação do Jesse Plemons. Ele foi perfeito nesse filme. Eu acho que é a melhor atuação da vida dele. Eu já vi ele em vários outros filmes. Tipo, a atuação dele tá excepcional. Ele me convenceu de que ele é doido. E ele tava certo no final, tá ligado? Ele me convenceu real de que ele era maluco. E ele era maluco. Mas, tipo assim, ele tava tão certo. E ele tava tão certo no que ele sabia. Que o jeito que ele falava deixava a gente meio paranoico, meio enlouquecido. E, tipo assim, não ter sido contemplado com pelo menos uma indicação é maluquice pra mim. Às vezes é meio injusto. E, tipo assim, talvez ele nunca consiga fazer uma atuação tão boa quanto essa que ele fez. E aí ele vai ser sempre lembrado com um cara que fez uma atuação foda e não foi contemplado. E a namorada dele lá, a esposa dele, tá certa, a Kristen Dunst, de reclamar, tá ligado? Tipo assim, o cara faz o trabalho da vida dele e ele não é contemplado.
E ele é um ótimo ator, né? A gente já tinha visto isso aí em Treat People with Kindness. Eles fazem. O Hugo Lantimos é aquele diretor que pega os seus favoritos e fica com ele pra sempre. É tipo o Christopher Nolan. Ele pega o favorito e bota eles em todos os filmes. E aí, tipo, tem o Em Treat People with Kindness, ele tá lá com uma atuação muito boa também. Ele é um ótimo ator. Eu achei que ele deveria ter sido pelo menos contemplado na categoria de ator principal esse ano. Não foi, achei meio chocante. Ai, próximo filme é Frankenstein. Cara, Frankenstein eu não sei porque que tá indicado, não. Eu acho que é um filme que toda vez que eu penso nele eu gosto menos dele. É um filme que ele tem duas perspectivas, né? No começo conta a história pela visão do Victor e depois vai pela visão da coisa. Eu acho que é um filme que ele é gravado de uma forma muito pobre, ele parece que é feito com tela verde o tempo todo e dá pra perceber que é tela verde. Eu não acho que fica bonito, eu prefiro muito mais ver coisas é, naturais do que necessariamente coisas chapadas, sabe? Uma coisa que é certa aqui é que realmente ficou muito bonito a efeitos visuais de figurino e. Gente, como é que diz? Do Frankenstein, tipo, a aparência dele. Ficou lindo, tipo, é bonito. Eu fiquei muito chateada nas cenas que a gente vê a criatura no começo, né, quando ela tá descobrindo o mundo. Tipo assim, eu achei que foi filmado de uma forma muito porca. Eles podiam ter explorado muito mais a inocência da coisa, descobrindo o mundo, e foi explorado de uma forma muito descuidada, eu acho até. Eles mostraram as coisas muito cruas pra gente. Eu não acho que ficou bom o trabalho. E toda vez que eu penso nesse filme, menos eu quero tirar de nota. Eu dei pra ele 2. Eu achei um filme que, assim, tava todo mundo babando os ovos do cara por causa disso, e é um filme, pra mim, é um filme que eu acho que eu nem tinha colocado aqui. Eu acho que devem ter outros filmes muito melhores pra colocar na categoria principal do que esse filme aqui. Próximo filme. Fórmula 1. F1. Eu não sei porque que esse filme tá indicado, não. De verdade. Gente, é um filme com uma história que eu já vi 1 milhão de vezes, que é um velho que nunca conseguiu os objetivos dele, e aí ele vai passar o filme todinho tentando superar o bagulho, e no final ele vai conseguir porque é assim que funciona a vida. É um filme muito assim, sabe? Tipo assim, narrativamente ele é muito assim. E aí a gente também tem que falar de outros aspectos. A trilha sonora dele é muito boa. Só que isso aí, Pecadores faz muito melhor, eu acho. A filmagem dele é excepcional, isso não tem como negar. Eu acho que nas categorias que ele está envolvido, ele poderia ter uma vantagem a mais. O jeito que é filmado é muito bom, mas, por exemplo, outro filme do filme que eu assisti, que é muito bom, é Top Gun, Maverick, que eu assisti, eu achei muito bem feito, e que eu gostei muito na época, principalmente pelas partes que ele grava aviões e caças, e essas coisas. Aqui ele tenta fazer algo semelhante. Eu assisto Fórmula 1, assistia mais, eu não assisto tanto agora, mas eu assisti a Fórmula 1 e ele passou pra gente a experiência do que é tá assistindo uma corrida de Fórmula 1. Dito isso, gente, é um filme de Oscar? Eu não acho. Eu acho que ele poderia sim ser contemplado em outras categorias, mas na categoria principal, eu não sei bem o que eles tentaram fazer aqui, sabe? Eu acho que é um filme muito ok pra assistir e se divertir, mais pra cientificar o Oscar, eu acho que é. Acho que eles estão usando um pouquinho de maconha aí, não sei não. É, faltam 3 filmes agora. Marte Supreme. Cara, eu dei 2,5 para Marte Supreme. Porque tava todo mundo babando os ovos desse filme. Eu achei um filme ok. E depois eu pensei nele e falei, gente, que bosta, sabe? A história dele é uma história confusa, é o objetivo. Eles cumpriram muito bem. É, principalmente na parte de gravar. Eles cumpriram muito bem falando o quanto que é caótico essa tentativa dele de alcançar algo bom. Só que, tipo assim, em nenhum momento o personagem, a construção de personagem aqui, que eu acho que é o principal, é que ele o tempo todo se acha o melhor. Só que ele é um postão. E o Timothée Chalamet, ele fica nessa, não, eu sou o melhor e você vai ver, não sei o quê. E aí, quando chega no auge, ele é um perdedor de bolsa, porque ele perdeu todas as oportunidades, ele perdeu. E acaba que no final era a jornada do herói, normalmente a gente conhece ele tentando melhorar, melhorar, melhorar. Quando chega lá, ele vence porque ele se esforçou para vencer, né? Só que em nenhum momento a gente vê ele crescendo para poder se tornar o melhor para vencer
ou pra ser o melhor. Até na batalha final a gente vê que ele não teve uma evolução no potencial dele, sabe? Ah, mas ele venceu, gente. Ele venceu, tipo, de uma diferença muito pequena depois de ter perdido várias vezes pro mesmo cara, sabe? Eu não gosto desse filme. Tipo assim, eu acho que ele cumpre muito bem mostrar o quanto que é caótico algumas decisões que ele toma e que é gravada pra mostrar pra gente que é muito louco e tudo mais. Só que é um filme que eu não me interessei, eu não achei interessante. Tipo assim, é um filme que a gente deveria assim, se apaixonar pelo negócio, que a gente deveria gostar, de a gente ver o quanto que a pessoa quer muito aquilo, e não só por arrogância, mas por paixão. E eu sinto que a relação do Martin com o Ping Pong é uma coisa mais de tipo, eu sou o melhor e não tem uma paixão necessária por aquilo. É por pura arrogância. Ah, e eu vi um comentário no Letterboxd. O Marte Supremo, não é o nome dele, Marte Mouse, ele se tornou minha pessoa favorita. Gente, o cara é um bosta. Tudo que ele faz é humilhar pessoas. É montar em cima das pessoas durante o filme porque ele quer chegar lá. E ele não quer nem chegar lá por amor, ele quer chegar lá por ego. Não gostei do filme, dito isso, se não deu pra perceber. E aí tem os últimos dois filmes que eu vou falar antes de Uma Batalha Após a Outra antes de Agente Secreto. Uma Batalha Após a Outra foi outro filme que eu não gostei. Ah, você não gosta só do filme? Gente, vamos lá. Vou ver como é que eu faço isso. O que acontece? O começo de Uma Batalha Após a Outra é muito confuso. Ele basicamente fala sobre resistência, né, no começo, e aí ele cria uma personagem que é a Perfídia, que é uma personagem muito complexa, sem dizer filha da puta. Tipo assim, é pra revolução. Só que eu acho que esse filme aqui eu tenho que deixar bem claro que é um filme numa tentativa de comédia. Eu não sei, deixa eu ver como é que ele tá classificado, se é drama ou comédia. Tá classificado como ação e suspense. Drama. Esse filme não é de drama, esse filme é de comédia. E é uma comédia bem ruim, na minha opinião, de verdade. No começo ele tenta fazer mostrar uma revolução, tipo um grupo de revolucionários. Ele tenta ser um filme sério e é um filme de comédia, na verdade, não é um filme de drama. E aí o começo dele é muito confuso, mas aí a gente vai se assentando. Eu acho que o jeito que ele explora sexualidade e sexo aqui é um jeito muito estranho. Eu achei muito. Somente, por exemplo, tem a cena lá que ela tá correndo, eles estão fugindo, depois ele explodiu um negócio lá na cabra, né? Explodiu um negócio e ela, ai, vamos transar, vamos transar, vamos transar. No meio do nada, sabe? E aí o jeito que eles exploram aqui eu acho meio ruim. Toda a personagem da Perfídia eu acho que é muito uma ironia do que seria um revolucionário. Eu não sei se é o jeito certo de sempre se mostrar revolução. E aí sempre tem uma trilha sonorazinha engraçadinha no fundo, porque parece que o diretor não sabe dizer pra gente de forma séria ou de uma forma irônica, de uma forma engraçada, sem ser com uma musiquinha engraçada no fundo, sabe? O que mais? Tem toda a trama depois que a Perfídia tem uma criança, né? Que é o que vai desenvolver o filme. Não acho que é a melhor atuação do Leonardo DiCaprio, acho que é uma atuação bem ok. Ele já fez personagens muito mais interessantes do que esse. Ele ganhou um Oscar por um personagem mais interessante que esse. O que mais? A atuação da filha dele, eu achei uma atuação tão ruimzinha. Pô, coitada, ela não tá bem nesse filme. Tem toda a parte de perseguição, o Sean Paul, eu acho que ele vai vencer na categoria de ator coadjuvante e ele tá muito bom aqui mesmo. Ele é um personagem, assim, contraditório, né? Mas o que mais me incomoda aqui é que a gente tem duas partes, né? Tem a parte dos revolucionários e tem a parte dos nazis. E aí as partes dos nazis a gente tá sempre numa cena tão séria, sem música, parece que ele ficou com medo. Ele, não, vou zoar aqui com as caras do revolucionário, mas os caras nazis eu não posso falar muito porque vai que me cancelam no Twitter. Eu achei que se fosse pra fazer um filme de comédia, eles deviam ter feito um filme de comédia. Tirou onda com todo mundo, mas eles tirou onda só com a parte da revolução. E aí os nazis ficou um bagulho mais sério, um negócio assim, e eu fiquei até meio incomodado, porque parecia que era pra gente levar a sério eles e não o outro lado. Dito isso, dei 2 estrelas e meia pro filme. É um filme que eu achei meio bosta também. Eu acho que todo mundo tá endeusando muito esse filme. Estão dizendo que ele vai ganhar a categoria principal. Eu acho que ele não é melhor que Pecadores. Nem na essência dele, que ele tá sendo classificado como um filme de drama e ação. Não é um filme de drama e ação, na minha opinião. É muito mais comédia do que isso.
e do que Pecadores, que é, pô, um filmaço. Por fim, o Agente Secreto. O Agente Secreto toca em lugares que pra mim são lugares muito diretos. Tipo assim, é um filme muito bom sobre memória, sobre como a gente às vezes só lembra das coisas que estão registradas, sabe? É, de maneira geral, é um filme muito bonito, muito bem contado, com atuações muito excelentes. Nossa, gente, a atuação da Francisca, a atuação dos imigrantes, a atuação de todas as pessoas que são refugiadas ali, é uma atuação muito boa. É tudo muito lindo, é tudo muito bem feito. Tem também até um jeito muito engraçado de contar sobre como era bizarro o jeito que as pessoas tratavam algumas coisas durante a ditadura, que é, por exemplo, a cena da perna. Tem gente que detesta a cena da perna, mas acha engraçado, porque, tipo assim, eles usavam essas coisas, eles usavam essas mitologias, essas narrativas para justificar mortes e sequestros e coisas. Então, tipo assim, quando a gente tem, por exemplo, a cena da perna, quando a gente tem um monte de perna matando um monte de pessoas que são claramente de grupos de minoria, LGBT e tudo mais, a gente tem uma perna literalmente matando pessoas, a gente vê o quanto que é bizarro, né, que tava essas coisas aparecendo no jornal, nos folhetins da época, dizendo, ah não, foi uma perna maluca que matou esse monte de gente aqui. Gente, isso é bizarro, mas tipo assim, eu entendo que ele deixa muito claro como é cruel e como que algumas pessoas perdem mesmo sua história por causa de opressão. O que eu acho mais interessante aqui é que, tipo, o agente secreto ele não se explica muito. E eu acho que esse pode ser o problema dele quando ele tenta ir pra fora. É ver as cenas do agente secreto, a gente sendo brasileiro, a gente entende muita coisa ali que, poxa, é muito típico nosso, faz parte da nossa cultura, então muitas coisas a gente não precisa de explicação. Só que quando a gente leva pra fora, aí vai precisar, né? Porque eles não estão inseridos aqui na cultura como a gente tá. Então, quando eles têm essa várias coisas que mostram durante o filme que não tem uma explicação clara, acaba que as pessoas lá de fora podem ter esse intermédio da língua para poder conseguir entender alguns termos, por exemplo, não tem uma tradução muito específica, pirraça, que é o termo que a gente usa muito no filme. Tipo, não tem como explicar para alguém o que é pirraça, sabe? Então, eu acho que quando vai para fora, ele pode perder essa magia que tem. Mas é muito lindo. E eu imagino que para as pessoas de Recife tenha sido uma experiência maravilhosa esse filme, porque ele é muito regional também. Tanto é que para mim foi uma experiência muito mágica quando teve cenas que acontecem entre Recife e Brasília, que é da onde eu vim, né? Da onde eu moro perto, trabalho em Brasília. Então, quando teve cenas que mostrou cenários de Brasília nos anos 70, e eu lembro de fotos que eu vi de Brasília nos anos 70, eu vejo mais dos anos 70, dos anos 80 ali, né, que eles passam o filme, tipo assim, eu vi aquilo, eu falei, cara, eu literalmente estive nesse lugar semana passada e eu fiquei tão deslumbrada em ser meio que teletransportada pro passado num filme. Isso foi uma experiência tão legal. Eu acho que não é um filme perfeito, tem uma quebra muito crua entre as cenas no passado e as cenas atualmente. Eu não gosto muito das filmagens no presente, principalmente durante o filme, porque eu acho que ele tenta se explicar demais. Eu acho que essa parte podia ter sido cortada. Dava pra gente entender que seria uma pessoa ouvindo isso no passado através de umas outras formas, por exemplo, o jeito que ele é filmado, ele já dá uma sensação de que é um negócio meio filme, sabe? É um negócio meio cinema. Ele não passa uma sensação de que a gente tá lá de verdade. Eu acho que essas cenas entre o filme poderiam ter sido cortadas e colocadas só um epílogo durante o filme, no final do filme, né? Dizendo que é uma menina que ela estava estudando lá, que nem foi feito, e que o final específico é ok, ele não tem que ser uma grande coisa. Tá basicamente dizendo, gente, olha, vocês esperam um final feliz, só que não tem final feliz quando há essa, essa perseguição e essa opressão em cima das pessoas, e tanto é que o nosso agente secreto nem é um agente secreto, né? Ele é tipo só mais alguém da ditadura, que perdeu sua identidade, perdeu sua vida, por mesquinhagem da nossa classe opressora, que são a burguesia, né? Que são basicamente
os donos de grandes coisas que financiaram a nossa ditadura e que até hoje tentam financiar a nossa ditadura quando a gente tem tentativas de golpe de Estado pelas essas pessoas que têm cash. Dito isso, gente, o Agente Secreto pra mim é o melhor filme da lista. E aí posso parecer meio contraditória, mas eu acho que o jeito que ele toca as pessoas visualmente, figurino, elenco, ele tá concorrendo como melhor elenco. Não é à toa que ele tá concorrendo como melhor elenco. Mas, de maneira geral, o Agente Secreto é um filmaço. E, tipo assim, todas as pessoas que não concordam sobre isso, eles podem não ter muito entendido a proposta do filme, não podem saber muito sobre a ditadura, o que eu acho bizarro você não saber sobre a ditadura. Mas, de maneira geral, acho que é um filme muito bom. É um filme que ele tem, sim, problemas de não conseguir se explicar demais, mas eu acho que cinema é isso. Às vezes você não precisa que o filme te explique. Você precisa saber. Tipo assim, você precisa interpretar. E aí as pessoas não, tipo... Eles falam também que é um filme muito lento. Eu acho que é um filme que ele vai na medida. A minha cena favorita do filme é a perseguição, onde tem a morte lá do cara. A cena de perseguição pós descoberta que o Armando é, na verdade, o Marcelo. É uma cena tão frenética e eu acho que, fazendo um comparativo, eu acho muito interessante fazer esses comparativos. A cena de Marte Supreme, onde tem aquela cena de que ele tá sendo preso, em que a gente tem uma câmera assim, eu acho que é muito interessante você colocar uma música que não é uma música que instiga a ação, que é uma coisa também que o cabra aqui de Uma Batalha Após a Outra faz, mas que a cena te deixa completamente nervosa. Eu fiquei ansiosa vendo essa cena, porque eu não sabia o que ia acontecer. E ela é muito, sabe? É um filmaço, não tem pra onde correr, velho. Eu tenho um amigo que ele assistiu 50 mil vezes o mesmo filme, que é no cinema, né, o Agente Secreto, e todas as vezes ele tem um notão, e eu provavelmente vou ser assim, porque eu vou reassistir esse filme várias vezes durante a minha vida, e ele não vai ser contemplado nessa categoria, infelizmente, né, porque por mim era nós, mas não vai ser. Eu também não acho que a gente vai ganhar melhor filme, nem ator, nem elenco. Eu acho que o Agente Secreto não vai ganhar nada nesse Oscar esse ano, infelizmente, porque eu acho que o Agente Secreto é um filme. Como eu posso dizer isso? Eu acho que Ainda Estou Aqui é um filmaço, mas eu acho que Agente Secreto é um filme melhor. Mas eu prefiro o Agente Secreto como cinema, entendeu? Quem eu acho que vai ganhar? Gente, eu vou falar com todo o meu coração. Eu acho que Pecadores vai ganhar a categoria principal. Porque Uma Batalha Após a Outra tá todo mundo chutando ele, mas eu acho que Uma Batalha Após a Outra não é mais filme que Pecadores. Não é. E, tipo assim, se Uma Batalha Após a Outra ganhar, é muito pelo concurso de popularidade que o Oscar é, né? Uma premiação que contempla melhor, né? Todo mundo sabe disso. A gente é criança pra fingir que Papai Noel existe? Claro que não, gente. É um concurso de popularidade igual Miss Brasil, ou Miss Universo, ou sei lá. Então, assim, eu acho que Pecadores ganha. Posso estar falando um pouco no coração também? Posso. O que eu queria mesmo era que o Agente Secreto ganhasse essas categorias que eles estão. Dito isso, uma batalha após a outra tá sendo muito, 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 muito chamado para poder ganhar essa categoria. Eu não entendo porquê. Mas é isso. Eu acho que Pecadores vai levar esse ano. E eu vou ficar muito feliz. E aí, só dando uma geralzão aqui sobre as outras categorias do Redor, porque eu já falei algumas, né? Mas só dando um geral. Melhor ator, eu acho que o Leonardo DiCaprio não tem um trabalho de bolso suficiente para ganhar essa categoria esse ano. É pro Michael B. Jordan. O time de Chalamet, ele meio que se perdeu no meio do caminho, né? Eu falei pra vocês que é um concurso de popularidade. Ele se perdeu nessa vibe dele. A melhor atriz vai ser a Jessie Buckley, porque ela já é unânime, todo mundo não merecia a indicação. Melhor direção, eu acho que vai pro Thomas Anderson, porque ele tá na hora dele, né? Quem eu queria mesmo que ganhasse? O Ryan Coogler, por Pecadores, porque eu acho que ele fez um trabalho excepcional aqui muito melhor que Uma Batalha Após a Outra. Filme internacional, eu queria que o Agente Secreto ganhasse. Mas eu acho que quem vai levar é Valor Sentimental, melhor atriz coadjuvante. Eu não assisti A Hora do Mal, então não vou opinar nessa categoria, não. Ai, melhor ator coadjuvante.
assistir todos os filmes, quem eu acho que vai ganhar é o Champagne de Uma Batalha Após Outra, porque o trabalho deles é excepcional. Eu acho que é essas as categorias. Não vou opinar no resto não, porque eu não assisti tudo, eu só assisti das categorias principais. É isso. Guerreiras do K-pop vai ganhar, vocês sabem, né? Música principal e melhor animação. Música principal, canção original, no caso, eu acho que Golden vai levar, apesar de que eu queria muito que no Universo Perfeito a música de Pecadores levasse, porque obviamente é o centro do filme, a música. E ela é muito boa mesmo. Dito isso, essas são as minhas opiniões. Como no meu YouTube eu gravo minhas opiniões e Oscar é uma coisa que está presente na minha vida, fica aqui as minhas opiniões registradas. Tomara que eu esteja errado em tudo que eu falei e que depois eu faça um vídeo falando Wagner Moura ganhou tudo, se foda, Mas, enfim, eu acho que não vai ser isso. Então, ó, bye, bye, vou desligar a luz.